Mateus capítulo 12, versículo 10 até o verso 21, a palavra de Deus diz: achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequidas, e eles então, com o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus: é lícito curar no sábado? Ao que lhes respondeu: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha e num sábado esta cair numa cova, não fará todo o esforço tirando-a dali? Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha, logo é lícito nos sábados fazer o bem. Então disse ao homem: estende a mão. Estendeu-a, e ela ficou sã como a outra. Retirando-se, porém, os fariseus conspiravam contra ele, sobre como lhe tirariam a vida. Mas Jesus, sabendo disto, afastou-se dali. Muitos o seguiram, e a todos ele curou, advertindo-lhes, porém, que não o expusessem à publicidade, para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta Isaías: eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios. Não contenderá, nem gritará, nem alguém ouvirá nas praças a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, até que faça vencedor o juízo, e no seu nome esperarão os gentios. Graças a Deus. Senhor, fala ao nosso coração essa manhã, mais uma vez, além de tudo que já ouvimos. Pai, fala através da Tua palavra agora, ministra ao nosso coração aquilo que precisamos ouvir, a edificação que vem do céu, para que sejamos firmes na Tua casa e na Tua obra. Pai Santo, usa a minha vida com graça, com misericórdia, dá-me a unção do Teu Espírito, para que eu seja um instrumento em Tuas mãos, e a Tua palavra possa tocar nos nossos corações e cumprir os Teus propósitos na vida de cada um. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, queridos. Irmãos, há várias passagens na Bíblia que nos mostram como Jesus encara a dor e o sofrimento das pessoas, parecido com o testemunho que ouvimos agora no vídeo, não é? Como Jesus, ele encara essas impossibilidades, a dor e o sofrimento do ser humano. Ele se compadece. A Bíblia diz que sempre que Jesus chegava diante de uma situação assim, ele era movido por compaixão. Seu coração era movido por compaixão a fazer alguma coisa em prol daqueles que estavam em sofrimento. E ele, então, tratava dessas pessoas com amor, com compaixão, e transformava a vida delas. E essa solidariedade de Jesus é uma solidariedade de Deus que nós vemos em todas as Escrituras Sagradas. Sempre que há um sofrimento, sempre que há uma opressão, Deus está do lado dos oprimidos. Você crê nisso, irmãos? A palavra de Deus nos mostra que Deus se coloca ao lado daquele que é oprimido. Queria ler com você o Salmo número 12, rapidamente. Salmo número 12, no versículo número 5. Veja como Deus declara isso claramente. No Salmo número 12, no versículo número 5. Está escrito na palavra de Deus... Salmo 12, verso 5, por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor. Aonde há opressão, aonde há o gemido de alguém, você pode ter certeza, Deus está ao lado dessa pessoa. Pode ser que ela não veja nem sinta a sua presença, mas Ele se coloca ali, não é? E especialmente quando nós estamos diante também do sofrimento causado pelos outros, do sofrimento causado pela incompreensão. Jesus está presente quando há uma religião legalista, cristalizada, que engessa as pessoas, que oprime as pessoas. Religião pode ser também usada para opressão. E era isso que o povo de Israel vivia, uma religião que oprimia as pessoas, que era cheia de regras e dogmas, que em nada exaltavam a Deus, mas pelo contrário, atrapalhavam as pessoas de ir a Deus. E ali também Jesus se faz presente
Voltando ao texto que a gente leu aqui no início, em Mateus, no capítulo 12, nós começamos a ler no versículo 10, mas se a gente ler aqui as palavras anteriores, do início do capítulo 12, veja como diz a Bíblia: por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Ora, estando os seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. Os fariseus, porém, vendo isto, disseram-lhes: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Mas Jesus lhes disse: não lestes o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome? Como curou, como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, os quais não lhes era lícito comer, nem a ele, nem aos que com ele estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes? Ou não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes do templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo, aqui está quem é maior que o templo. Mas se vós soubesses o que significa misericórdia quero e não holocaustos, não teríeis condenado inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Veja, uma religião que oprimia, que só estava preocupada com as regras, com os dogmas, com aquilo que deve ou não ser feito em determinado dia, deixando de lado um princípio muito mais importante, a misericórdia. E ele diz: Deus está mais interessado na misericórdia do que no sacrifício de alguém. Está mais interessado que a gente seja como Deus, porque Deus é misericordioso. Você crê nisso? Não fosse a misericórdia de Deus, onde estaríamos agora? Se ela não tivesse se renovado essa manhã, estaríamos de pé? Então o que Deus quer é misericórdia e não sacrifícios tolos, rotinas religiosas que não levam ninguém a lugar nenhum. E Jesus, ele está mostrando que Deus valoriza mais isso do que simplesmente dogmas religiosos, porque essa religião, ela só valoriza o dogma. No texto mesmo que lemos, a partir do verso 10, veja o que está escrito: Jesus está diante de um homem que tem a mão ressequida e ele está ali com o intuito de curá-lo. Mas qual a pergunta que se faz? É lícito curar no sábado? É o dia apropriado para se fazer esta misericórdia, esse exercício de misericórdia sobre alguém? Havia algum mérito naquele homem para receber a cura? Não, mas era um ato da misericórdia de Deus, era um ato espontâneo de Jesus, mas as pessoas ali estavam preocupadas se era o dia certo, se eu deveria ou não fazer isso. E Jesus responde a eles, mostrando que aquilo era pura hipocrisia, porque no sábado eles violavam o sábado quando lhes era de interesse pessoal, mas quando era em prol de alguém, não, é o sábado. Quando é para fazer alguma coisa para alguém, não, minha religião não permite. Mas quando há alguém necessitado, Jesus não está olhando para esses dogmas, ele está agindo com misericórdia, e Deus se mostra assim em todos os momentos aí na palavra de Deus. E quando também o homem está debaixo de enfermidades, doenças físicas, de opressão, veja o que diz Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4, no verso número 24, a palavra de Deus diz assim: a sua fama correu por toda a Síria, trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos, paralíticos, e ele os curou. Traziam as pessoas a Jesus e ele, por misericórdia, as curava, as abençoava. Então Deus está sempre mostrando solidariedade com aqueles que estão passando por tipo de sofrimento. Veja também o que diz Mateus capítulo 9, versículo 35 e versículo 36, um pouquinho depois aí, Mateus capítulo 9, verso 35 e verso 36 diz: e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, o que ele fez? Compadeceu-se delas. Por que, irmãos, ele compadeceu-se delas? Porque elas estavam aflitas, exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Quantos de nós podemos passar por um momento de aflição, de exaustão? E como é bom saber que Jesus está olhando isso com compaixão e não com acusação, não é? Está olhando com compaixão o nosso estado de fragilidade, e isso nós vemos em toda a Bíblia. E o que Deus revela de si quando age assim? Revela quem Ele é. A Bíblia diz: Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Essa é a revelação do amor de Deus.
Jesus revelou com o amor de Deus. Deus, quando age com compaixão, revela a sua natureza. Volta lá o texto em Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 12, o texto que a gente leu, no versículo número 18, veja só o que está escrito: eis aqui o meu servo, que escolhi, o meu amado, em que a minha alma se compraz, tem prazer. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios. Veja, ele revela a justiça de Deus, que é baseada no amor, na graça, na misericórdia. Deus é justo, punirá certamente o erro, mas antes de manifestar justiça, ele manifesta a sua graça. Antes de manifestar o juízo, ele manifesta o seu amor. Amou ao mundo de tal maneira que qualquer um que crer nele pode ser salvo. Então, antes de uma manifestação de juízo, vem a manifestação da graça. Isso é revelado nessas atitudes de Deus. Se Deus fosse olhar para cada um de nós pelo nosso merecimento, merecíamos todos ser fulminados. Não merecíamos uma chance, não merecíamos nenhuma chance. Mas primeiro Deus chega a nós com graça, com misericórdia. Revela sim a sua justiça, mas a justiça é adiada ao máximo. Essa é a razão de Jesus ainda não ter voltado. Você crê nisso, irmão? Porque Deus tem adiado a sua justiça pelo seu amor, pela sua graça, para dar oportunidade a alguns ainda de terem um destino diferente. No versículo 19 do texto, continua a Bíblia dizendo: não contenderá, nem gritará, nem alguém ouvirá nas praças a sua voz. Veja também o que diz em Romanos capítulo 8, só para ilustrar, pouco adiante, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo número 8, logo no primeiro versículo está escrito: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Diz o texto que ele não grita, que ele não faz ouvir a sua voz nas praças, e não há nenhuma condenação para aquele que vem a ele e está nele, porque isso revela também o amor de Deus, que veio para amar em primeiro lugar, veio para salvar em primeiro lugar. Não é isso que disse Jesus? Ele veio salvar, ele veio propor salvação e não para condenar em primeiro lugar. Então, o que está dizendo a Bíblia para nós é que todas essas são razões pelas quais Deus revela o seu amor àquele que está necessitado. Não se envolve ele em nenhuma violência, porque é amor. Porque com amor nos atraiu, com amor nos constrangeu. Não é isso que diz a Bíblia, irmãos? Fomos constrangidos por um amor que nós absolutamente não merecíamos. Seguindo o texto em Mateus 12, chegamos ao versículo 20, onde ele está citando o profeta Isaías, dizendo: não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, até que faça vencedor o juízo. Veja, até o juízo ele não vai fazer desta forma, não esmagar a cana que já está quebrada, não apagar a torcida que ainda está fumegando. O que isso significa? A manifestação do seu perdão, que quer, na verdade, a restauração do ser humano. Quando ele não esmaga a cana que já está quebrada, é porque ele quer restaurar essa fratura, ele quer restaurar essa cana. Quem é a cana quebrada, irmãos? Somos nós. Quem aqui veio a Jesus sem nenhum problema? Quem aqui chegou a Jesus sem nenhuma fratura, sem nenhum defeito? Estávamos nós como cana quebrada. E aí o que Jesus faz para tratar a gente? Acaba de quebrar? Ou ele, ao invés disso, restaura e não amassa? É isso que a Bíblia diz, ele veio fazer. Estar ao lado daquele que está quebrado. Quantas pessoas hoje estão quebradas? Quando ele diz que não vai apagar a torcida que fumega, a torcida é aquela cordinha que fica ali na lamparina, não é? Que quando já se apaga, fica ali ainda uma fumacinha saindo, um resquício de esperança de que ainda possa brotar um fogo ali.
O que nós fazemos quando isso acontece, a gente pum, passa a mão na boca, vai lá e apaga. Não é assim que nós fazemos? Acabou a fumacinha. Mas a Bíblia diz que Jesus não veio apagar, ele veio acender. Quantos chegaram aqui a Jesus apagados, quebrados, né? Chegaram a Jesus sem nenhuma chamazinha, já quase apagando, como foi o testemunho que nós ouvimos. Quantas vezes chegamos a Jesus dessa forma, já quase apagando, e ao invés de apagar, ele acende para a gente reviver, para a gente voltar a brilhar. Esse é o trabalho de Jesus, irmãos. Isso é muito acima de qualquer religião, mas é o trabalho do Senhor, do servo de Deus, como diz Isaías, desse servo que veio exatamente com esse propósito, para fazer a nossa chama acender de novo. E um dos exemplos que eu mais gosto no Novo Testamento está em Marcos, capítulo 9. Leia comigo, eu já comentei várias vezes esse texto com você. Marcos, capítulo 9, versículo 21. A cura de um jovem possesso. No versículo 21 do capítulo 9 do Evangelho de Marcos, diz Jesus assim: perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? Ele responde: desde a infância, e muitas vezes o tem lançado no fogo, na água, para o matar, mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Essa é uma das declarações mais controversas que eu vejo na Bíblia, mas que eu vejo como Deus trata esse tipo de coisa. Porque a gente crê que sem fé é impossível agradar a Deus. Você crê nisso? Está na Bíblia, eu creio. A gente crê que sem fé não é possível ser salvo, porque a nossa salvação é pela fé, não é pelas obras, para que ninguém se glorie. Mas aqui chega diante de um homem que está apagado, que está esgotado. Você está diante de um homem que é uma cana quebrada, um homem que é pai de um jovem que não tem um minuto de sossego na sua vida. Porque há um demônio que pega esse menino e joga ele no pedra, joga ele na água, joga para tudo que é lado, ele rola para lá e para cá, e isso desde muito tempo acontece com ele, desde a infância, diz o texto aqui no verso 21. Você sabe o que é você ter um filho e desde a infância lutar com esse menino, sendo possesso por demônios e se cortando, se machucando? Que sofrimento é esse para um pai? Vendo que ninguém, nada poderia ajudá-lo até aquele momento, sempre aquele demônio lançando de um lado para o outro. E aí, ele, quando vê Jesus, já está apagando, já está quebrado, já está uma cana quebrada, já é uma torcida que ainda está ali uma fumacinha, porque tem mais o que pensar. E aí ele olha para Jesus, a princípio meio até que desafiadoramente, diz: se podes alguma coisa, se tu podes alguma coisa, faz alguma coisa. Eu não sei se o senhor pode, se não pode, estão dizendo aí que o senhor pode. Então, se tu podes alguma coisa, mas ele usa a palavra-chave: tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ele não exigiu, ele não decretou, ele não ordenou, ele não invocou qualquer coisa, ele simplesmente, meio que não acreditando, disse: se tu podes alguma coisa, eu clamo pela tua compaixão. Irmãos, compaixão é a especialidade de Jesus. Ele tocou no ponto certo. Ele clamou pela compaixão, mesmo meio que duvidando: se tu podes. E é interessante que Jesus não repreende aquele homem, não dá a ele uma repreensão: você não acredita em mim, não? Você não tem fé, não? Hoje a gente ouve muitas essas repreensões, né? Até na igreja. Quando um de nós está sofrendo, está caído, está quebrado, às vezes: você não crê, não? Você não tem fé, não? E apenas uma cobrança sobre nós. Mas Jesus não fez nada disso. Ele só ficou impressionado e disse: se podes? Você não sabe? Você não está entendendo quem é que está aqui diante de você. Mas eu digo a você: tudo é possível àquele que crê. Aí ele colocou assim: crer. Se você crer, é possível. E aí aquele homem desesperado, quebrado, apagando como uma torcida fumegante, ele dá uma declaração muito dúbia. Ele diz assim: eu creio.
Esse eu creio que ele traz é aquela fumacinha ainda da torcida que fumega. Se tivesse apagado, eu não creio mais em nada não, tal. Mas aquela fumacinha ainda estava ali. Então ele diz, eu creio. Mas logo depois ele solta a pérola, ajuda-me na minha falta de fé. Ou seja, acende a minha chama. Porque esse meu eu creio é uma fé que está já fumegando ali, apagando já, não tem mais nada, só uma fumacinha. Mas me ajuda na minha falta de fé, me acende novamente. Especialidade de Jesus é acender gente assim. E isso foi o que aconteceu, queridos. No texto, Jesus diz assim, ele fala dessa maneira, ele dá esperança. Volta lá em Mateus capítulo 12, veja o versículo seguinte, o versículo 21, Jesus está dizendo, e no seu nome esperarão os gentios. Em quem esperamos alguma coisa, em quem temos alguma esperança? Só em Jesus, porque ele acende, ele age com misericórdia, ele age com compaixão, e isso está disponível agora. Se você precisa de compaixão, é hoje o dia. Se você precisa de misericórdia, é hoje o dia. Se você precisa de cura, é hoje o dia. Se você precisa de conforto, de consolo, é hoje o dia. Se você está aflito, está sobrecarregado, é hoje o dia. Porque tudo isso ainda está disponível. Porque ainda não foi feito o juízo. Está disponível. É por isso que um trabalho como o dos Gideões dá certo, porque Deus lança a palavra, e essa palavra está disponível hoje, e é possível crer hoje, é possível ser restaurado hoje, porque estamos na graça, no tempo da misericórdia, no tempo da compaixão. Só que o versículo 20 do texto diz que ele não vai esmagar a cana quebrada, não vai apagar a torcida que fumega, até que faça vencedor o juízo. Isso dá a ideia de que tem um prazo de validade para essa promessa. Essa ação misericordiosa, essa ação que não leva em conta nenhuma declaração de falta de fé, mas que acende, que anima, que levanta, até que aí o juízo prevaleça. Ou seja, o que está dizendo o texto é que vem um juízo. Que juízo é esse? O juízo da doutrina de Deus, o juízo da palavra de Deus. Abra a Bíblia em Isaías 42, Isaías capítulo 42, versículo 4. Irmãos, a Bíblia nos mostra dessa maneira. Isaías 42, verso 4. Não desanimará, nem se quebrará, até que ponha na terra o direito, e as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Jesus vai fazer tudo isso que diz Isaías, tudo isso que cabe ao servo, até que haja o juízo, até que a doutrina de Deus prevaleça e aconteça o julgamento. Ainda em capítulo 42 de Isaías, a partir do verso 8, veja como muda o discurso. Eu sou o Senhor, este é meu nome, a minha glória, pois não darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Eis que as primeiras predições já se cumpriram, e novas coisas eu vos anuncio, e antes que sucedam, eu vos farei ouvir. Cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor até extremidades, diz a palavra de Deus, da terra. Vós que navegais pelo mar, e tudo quanto há nele, vós terras do mar e seus moradores, alcem vós o deserto, as suas cidades, as aldeias habitadas por Quedar. Exultem os que habitam nas rochas, e clamem do cimo dos montes, deem honra ao Senhor, e anunciem a sua glória nas terras do mar. O Senhor sairá como valente, despertará o seu zelo como homem de guerra, clamará, lançará forte grito de guerra, e mostrará sua força contra os seus inimigos. Por muito tempo me calei, estive em silêncio e me contive, mas agora darei gritos como que a parturiente, e ao mesmo tempo ofegarei e estarei esbaforido. Os montes e outeiros devastarei, e toda a sua erva farei secar. Tornarei os rios em terra firme e secarei os lagos. Guiarei os cegos por um caminho que não conhecem,
Fá-los-ei andar por veredas desconhecidas, tornarei as trevas em luz perante eles e os caminhos escabrosos planos. Estas coisas lhes farei e jamais os desampararei. Tornarão atrás e confundir-se-ão de vergonha os que confiam em imagens de escultura. As imagens de fundição dizem: vós sois nossos deuses. Surdos, ouvi, e vós cegos, olhai, para que possais ver. Quem é cego como meu servo, e o surdo como meu mensageiro, e a quem envio. Quem é cego como meu amigo e cego como servo do Senhor. Tu vês muitas coisas, mas não as observas. Ainda que tens os ouvidos abertos, nada ouves. O juízo de Deus está sendo anunciado, mas a misericórdia e a graça estão disponíveis agora. Até que esse juízo chegue, ainda há tempo de você ser abraçado por Deus. Ainda há tempo de você entregar seus problemas para Ele. Ainda há tempo de você se render a Jesus. Como foi citado, eu leio para você agora Mateus capítulo 11, o versículo 28, que ainda está em vigor e está aberto o convite. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Está disponível hoje. O descanso está disponível para o aflito, para o cansado, para o doente, para o sobrecarregado, por qualquer motivo, por qualquer questão. Jesus está ao lado daquele que se chega a Ele com esse sentimento, clamando por compaixão e não por justiça. Não peça justiça a Deus, irmãos, peça compaixão, porque se Deus exercer a justiça, o que será de nós? Dependemos inteiramente da sua graça e da sua compaixão. Então hoje vivemos esse tempo em que há uma esperança para o ferido, há uma esperança para o cansado, há uma esperança para o sobrecarregado, e essa esperança é Jesus. E Ele está aqui essa manhã conosco, pronto para abraçar alguém, pronto para acender uma chama, pronto para curar uma fratura, pronto para curar um coração quebrado. Jesus está aqui hoje para fazer isso. Você crê nisso? Louvado seja Deus. Vamos orar. Oh Jesus, Jesus, eu creio na Tua palavra, e o Teu povo, Senhor, tem acesso a ela, e todos os que quiserem podem vir às águas e beber. Todos, quem tem sede pode vir, disse o Senhor. Todos que são necessitados, todos que são sobrecarregados, todos que estão cansados podem vir e beber. O Senhor Jesus está aqui essa manhã para curar você, para alegrar o seu coração. Eu creio, Jesus, na Tua presença aqui. Amado, se há alguém aqui que precisa de uma cura essa manhã, se há alguém aqui que precisa de um descanso, se há alguém aqui que precisa de uma cura para a alma, para o coração, se há alguém aqui se sentindo um pouco quebrado, cansado, sobrecarregado, Deus quer falar com você. Eu quero orar com você, quero pedir aos pastores que orem por você. Se você é uma dessas pessoas, vem aqui à frente, vamos orar juntos. Vamos clamar por algo novo de Deus. Vamos clamar pela misericórdia, pela compaixão. Vamos dizer: Senhor, eu creio, me ajuda na falta de fé. Senhor, tem compaixão de mim, Jesus. Tem compaixão dos meus problemas, dos meus defeitos, até quando eu não creio tanto quanto deveria crer. Jesus está aqui para curar você. Jesus está aqui para tocar no seu coração. Jesus está aqui para renovar você, sua vida, seu coração, sua esperança, acender essa chama na tua alma novamente, acender esse fogo no teu coração. Mesmo que a fé esteja fraca, peça a Jesus: Jesus, me ajuda nessa falta de fé. Ajuda-me, Senhor, renova-me essa manhã. Eu estou quase quebrando, eu estou quase apagando, mas eu creio que o Senhor pode me acender de novo. Eu estou afastado da igreja. Alguém afastado da igreja aqui? Vem aqui à frente. Venha, você está afastado de Cristo, vem aqui à frente. Deus quer curar você essa manhã. Deus quer te trazer para a volta do seu povo.
Deus quer transformar a sua vida, te acender novamente, fazer brilhar de novo essa chama. Pai, eu quero te pedir, abençoa meus irmãos essa manhã, Senhor. Abençoa esses cansados, sobrecarregados, feridos. O Senhor sabe o motivo, Pai. O Senhor sabe a razão. O Senhor sabe aqueles que estão enfraquecidos na fé. Meu Deus, ergue esses irmãos, Pai, para a glória do Teu nome. Toca-lhes no coração, Senhor. Acende essa chama novamente, Pai. Restaura essas vidas, porque é tempo de graça, é tempo de misericórdia. Antes que chegue o Teu juízo, Senhor. Restaura meus irmãos, Pai, para que eles possam restaurar outros também, sejam instrumentos do Senhor. Jesus, abençoa teus filhos, Pai. Tu conheces o coração de cada um, acalma esse coração que está inquieto agora, esse coração que está com dúvida, está com medo. Acalma, Senhor. Mostra para ele que o Senhor acalma tempestades, que com uma palavra o Senhor acalma os ventos e o mar. Eu te peço, abençoa teus filhos, Deus, em nome de Jesus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe você, Deus fortaleça, Deus renove em nome de Jesus, para a glória do seu nome. Vamos louvar ao Senhor, irmãos, com alegria, como quem crê, como quem foi renovado, como quem foi tratado por Deus. Famoso és, Senhor. Tua face eu quero ver, pois quando estás nesse lugar, tua graça invade mim. Acende, Senhor, essa chama, Pai. Acende a chama, aquece os corações essa manhã, Jesus. Aquece os corações, Senhor. Faz brilhar novamente, Pai. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Senhor, Tu és formoso, Tu és maravilhoso, Jesus. tua face eu quero ver, pois quando estás nesse lugar, tua graça invade mim. Oh, acende, Jesus. Acende a chama, Aquece os corações, Pai, que uma vez brilhou. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. A palavra ao mundo eu deixarei brilhar. Me ajude, ó Deus, viver só para ti. Minha coroa eu deixo aos teus pés pra me lembrar que a minha recompensa é a tua glória viva em mim. Tu és, tua face eu quero ver, pois quando estás nesse lugar, tua graça invade-me.
Glórias ao Senhor. Recebe, ó Deus, o nosso culto esta manhã. Glória ao nome de Jesus.